E hoje o Correio Debate encerra a sequência de entrevista com os candidatos a prefeito de João Pessoa. Na semana passada, entrevistamos os 5 candidatos que tiveram registro deferido pelo Tribunal Regional Eleitoral. Hoje recebemos o servidor público formado em Física, Camilo Sobreira Duarte Filho. Ele é do Partido da Causa Operária. Camilo tem 41 anos e tem como vice Val Alves. Já concorreu a 6 eleições pelo PCO. Foi candidato a vereador em João Pessoa em 2004, a deputado federal em 2010, a vereador em João Pessoa novamente em 2012, a deputado federal em 2014, a prefeito da capital em 2020 e agora novamente candidato a prefeito este ano. Camilo Duarte, boa tarde. Deixa eu conversar aqui essa entrevista por esse questionamento. A Justiça Eleitoral indeferiu o registro de sua candidatura tanto na zona eleitoral como no Tribunal Regional Eleitoral. O senhor vai insistir nessa candidatura junto ao Tribunal Superior Eleitoral? Boa tarde. Perfeito. Primeiro ponto, essa candidatura, essa posição é uma defesa do que a gente acredita. Não é a candidatura de Camilo, é a candidatura do Partido da Causa Operária. E nós vamos insistir até em todas as instâncias possíveis, até porque nós discordamos que a Justiça deva inferir quem possa ser candidato ou não. Isso é um filtro que a Justiça cria para dizer quem pode ou não participar da eleição, o que é anticonstitucional. Você tem um poder limitando a possibilidade da pessoa exercer seus poderes políticos. No meu caso específico, é mais interessante ainda pelo seguinte. Em 2020 eu fui candidato. Não houve gastos locais. Todos os gastos foram a nível nacional, apenas com contador e com advogado. E o que houve foi, quando o advogado lá, que foi um advogado que a gente contratou para todo o país, porque antes não era obrigado, mas naquele momento passou a ser obrigado, o que é outra coisa ruim. Essa é a 6ª candidatura minha a algum cargo eletivo. Nas primeiras vezes, quando eu era candidato, eu mesmo podia prestar minhas contas. Agora, para ser candidato, por menor que seja a pessoa, você tem que ter contador, tem que ter advogado representando. Só isso em si já limita a possibilidade de um trabalhador, a possibilidade de uma pessoa expor e defender sua posição, de uma pessoa defender sua política. Isso em si já é ruim, mas em 2024 minha prestação de conta foi rejeitada, foi julgada não prestada, porque o advogado não colocou a procuração concedendo poderes a ele. Quer dizer, não estava a procuração dizendo que aquele era meu advogado. E por isso, toda a prestação foi ignorada e foi julgada não prestada. Até aí tudo bem. Nós fomos lá e prestamos. Só que o TSE, que é outra coisa nesse momento, não é uma questão local, mas a nível nacional, absurda, ele colocou o seguinte, ele tem uma normativa interna que faz com que as punições sejam mantidas mesmo que o que tenha dado causa à punição tenha sido resolvido, tenha sido sanado. Quer dizer, mesmo com a prestação de conta, mesmo com a indicação de um advogado, mesmo resolvendo aquele problema, aquele suposto problema, a punição está sendo mantida. E até dezembro estaria sem a quitação eleitoral. Quer dizer, não é só ruim o fato do TSE dizer quem pode ou não se candidatar, isso é péssimo, mas é ruim o fato deles extrapolarem, no sentido de extrapolar, em vez de apenas aplicar a lei, que deveria ser o que o judiciário faz, eles estão criando uma lei. Agora o senhor já recorreu ao Tribunal Superior Eleitoral? A gente está em prazo de recorrer. Recurso ainda. Aí vai entrar recurso, vai haver... Provavelmente vai acontecer o seguinte, a gente vai entrar com recurso e não vai ser julgado a tempo da eleição, do pleito. Ou seja, da prática da retirada da foto da urna. Exato. Provavelmente o que vai acontecer a gente já aconteceu isso antes com outros candidatos, o objeto vai ser perdido. A gente vai participar da urna, participa do pleito, mas após isso a gente tem a candidatura indeferida e o objeto é perdido. Aliás, o objeto em si é perdido. Agora, em nível nacional, há também um pedido de cassação do registro do Partido da Causa Operária, né? Perfeito. Isso, inclusive, é algo assim inédito. Nós seríamos o primeiro partido, desde que acabou a ditadura, a ter o registro cassado. É algo assim que
do ponto de vista jurídico e político, é absurdo. Você tem o único partido no Brasil que teve seu registro cassado, o PCB, foi durante a ditadura militar. E foi supostamente por ser ligado a uma organização externa. Era o Partido Comunista, aí era uma representação do Partido Comunista Russo no Brasil. E por isso supostamente foi cassado. O que eles estão fazendo agora, nem a ditadura fez nesse sentido. A gente está sofrendo vários processos. Que o Ministério Público recomenda a nossa cassação por não ter prestado conta nos diretórios antes de 2019, só que a gente não recebia recursos públicos. A gente faz mais de 8 anos que a gente não recebe o fundo partidário. A gente recebe apenas quando recebia o fundo eleitoral. Aí nós não recebíamos recursos para manter os diretórios onde tinha. E assim, a estrutura que é posta era economicamente inviável manter um diretório. Um diretório, por exemplo, como de Santa Rita, ou de uma cidade pequena, Cruz do Espírito Santo. Você tinha poucos filiados, pouca atividade, você manter advogado, contador, para ter prestação de conta e assim manter uma sede é algo inviável. Serve apenas para evitar com que a agremiação exista. Na prática, o TSE acaba dizendo como os partidos devem se organizar e onde ou não pode existir. Isso proíbe quem não tem recurso de se organizar politicamente. Ok.